na reentrância de uma das rochas calcárias de Belém, provavelmente aquela preservada pela história. Ele teria nascido numa manjedoura, dada a iminência do estado de parturiente da sua mãe. O profeta dissera que ele deveria vir da estirpe de Davi, a distância de 105 quilômetros de uma aldeia pequena de 300 habitantes, Nazaré. Os seus pais vão submeter-se ao recenseamento determinado pelo imperador romano. Nasce para a humanidade uma nova era, a Boa Nova, nome que dará Humberto de Campos a um dos seus livros extraordinários para análise ou comentários desta noite. Se chamará Jesus, um dos filhos de Maria e de José. Mas o seu nascimento representa para a humanidade, naquele início de agosto, provavelmente, e não em dezembro, a despeito de comemorar em dezembro, para coincidir com as festas pagãs da tradição greco-romana, ele viera à Terra fazer um caminho diferente de tudo aquilo que conhecíamos no campo da filosofia, do pensamento humano, da sabedoria, dos ensinamentos. Jesus traz prédicas, talvez em 49 parábolas, os 7 sermões, que vão mudar a história da humanidade e nos trazer um novo eixo na direção dos 20 séculos que se sucederam e chegaram até nós. Meus irmãos, nascer da água e do Espírito, diria ele, já durante a sua fase de pregação, entre os 29 aos 33 anos aproximadamente. É necessário que nasçais de novo, porque o que é da carne é da carne, o que é do Espírito é do Espírito. E nós observamos que os grandes místicos da humanidade que quiseram cobrir os passos, fizeram um processo de transformação tremendo, extraordinário. Veja o qualificador da doutrina espírita de 1857, 19 séculos depois, abandonando a fama da cadeira do professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, a sua fama como astrônomo, poliglota, professor, eu disse, para se entregar à qualificação de uma doutrina nova, a despeito dos seus fundamentos não serem novos, são de todas as épocas, de todas as leis da natureza. Lembramos daquele que quiseram seguir Jesus na proposta desse Natal, o apóstolo Paulo, que não o conheceu, transita em direção a Damasco, quando cai da cavalgadura, no pórtico da cidade, e uma luz mais forte que a luz do sol do meio-dia cinge a claridade, e nesse fanal ele vê o Cristo e ouve as suas palavras. Doravante tomará ele a direção do deserto com Áquila e Priscila, para nascer um novo homem. E ao final da sua jornada, quando é levado às águas salvianas no bairro de Roma para ser decapitado, ele olha para o soldado e diz: soldado, cumpri a tua missão, porque eu cumpri a minha. Esta certeza do homem que encontrou o caminho, esta modificação na trajetória, que é o grande ensinamento que Jesus nos trouxe, é objeto da reflexão desta noite. O nosso agosto começa neste dezembro. A nossa vida se renova no momento em que nos propomos a ser melhores. O mundo transita num ciclo civilizatório de mudança, em que observamos nas paisagens da terra os renascimentos da nova era.
Lembramos da primavera árabe, naquela região onde esteve Jesus tão próximo e que não o reconheceu. Países dominados ao longo de décadas por ditadores impiedosos que foram apiados do poder, uns tantos, outros permaneceram. Ao mesmo tempo em que a Europa, hegemônica na sua cultura, nos aspectos de riqueza, começa a ter uma certa decadência, decorrente da própria decadência moral, e se vê obrigada a buscar caminhos para o renascimento. Observamos aqui na pátria do Cruzeiro, o coração do mundo, as mudanças que acontecem na nossa América, praticamente sem ditaduras, mas com alguma ousadia de alguns que querem reerguê-la, uns conseguem, outros não. E o nosso país, que atravessa essa fase de transição planetária, porque estamos dentro do planeta, e nós lembramos que todos esses movimentos fazem parte do agasalhamento das forças, das condições de direção do país, do mundo, e naturalmente encontrarão o equilíbrio depois desse trânsito, desse balanço que acontece nas paisagens da nossa nação, ansiosa de uma nova era moral, de dias melhores. Ficamos por entender, porque Jesus havia dito: nada que se faz às ocultas dos gabinetes não virá à praça pública, mais depressa, mais cedo ou mais tarde. E aparece nos aparelhos de televisão o que se faz às escondidas nos gabinetes. O texto é literal e bíblico. Flávio Jocovati diz: nós provavelmente não nascemos com Jesus no Natal para a grande transformação, mas a era virtual flagrou as nossas consciências contundidas pelas nossas paixões, pelos nossos desejos de mando, de poder ou de dinheiro, de modo que nós aparecemos nesta era nova, com as gravações em áudio, ainda esta noite, como foi ontem, na semana passada, nos meses que se sucedem, em que descem presos por cadeias, criaturas que imaginávamos não pudessem jamais chegar a esta condição. Vivemos esse movimento de ciclo, de verdadeira transição. E lembramos do retiro do apóstolo João, no exílio da ilha de Patmos, quando ele enxerga 4 cavalos com seus cavaleiros. O cavaleiro branco das mudanças políticas, de domínio na terra, o cavaleiro negro das competições econômicas, o cavaleiro amarelo que vem trazer a peste, a doença, e subitamente a abertura do selo do cavaleiro vermelho da guerra, que faz parte da acomodação após os embates. A região da Palmira, tomada pelos revolucionários daquela região, retomada e novamente tomada. A observação das nações do mundo sobre aquele episódio de guerra cíclico que vem desde os tempos de Jesus, 400 anos antes de Jesus, já se tinha as convulsões ali observadas. No ano 44 antes da nossa era, com a morte de Júlio César, chega o segundo triunvirato, e dentro dos 3, um dos seus filhos, Caio Otávio, ou Otaviano, que será uma grande esperança para estabelecer na terra um primado de paz, a fim de que Jesus chegasse. E agora nós ficamos esperando um novo tempo em que será a era do Espírito, e que depois de tudo se agasalhar, nós venhamos a ter um espaço em que o Espírito de verdade possa consolidar o primado da nova era, a era do Espírito imortal. Tudo há de acontecer, e Jesus dizia: ainda não é o fim, são apenas os prenúncios do fim. Será que haverá um fim
um fim útil, um fim de renascimento, um fim de modificação. Porque o planeta todo não está fadado, senão com a morte do sistema solar daqui a 11 bilhões de anos a desaparecer dos observatórios astronômicos. Nós viveremos aqui muito ainda, portanto. Não acontecerá um juízo final que não seja o acontecimento desta quebra de selo, desta abertura apocalíptica, da visão de Marco de Nostradamus, séculos após, e que vem dizer que nós viveremos o fechamento de ciclos. Os acontecimentos se dão, o selo se fecha, para que nós possamos voltar ao trivial da jornada terrena e aguardarmos uma nova estação melhor. Tudo se renova, tudo se adequa durante os acontecimentos planetários. O que nós planejamos então para o nosso amanhã, para o ano que virá após o Natal, essa grande transformação? Eu gostaria de ser alguém diferente, alguém modificado, mas o que fazer? Eu tenho um passado de equívocos, eu tenho comprometimentos de ordem moral, eu tenho dificuldade de me modificar, mas eu gostaria de dar o passo, e provavelmente não conseguirei resgatar o meu passado de faltas, de equívocos. Jesus dizia: conhecereis a verdade vos libertará. À medida que eu tomo consciência da verdade, eu vou me libertando, vou me modificando, e de mim nascerá um novo homem. Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim, como dizia Chico. Eu então quero começar agora. Primeiramente eu vou me auto-perdoar, porque imagina que eu não sabia de uma porção de coisas que eu passei a saber. Eu ouvi aqui, eu estudei um livro, eu ouvi um áudio, eu ouvi uma palestra do Divaldo Franco, eu li esse livro, Boa Nova de Humberto de Campos, e eu sei que existe uma realidade que é mais concreta do que se imagina depois da vida, desta vida, e que na verdade essa proposta de eternidade prometida por Jesus é o caminho que eu deverei transitar, porque eu vim ao mundo para construir uma vida que vai acontecer em plenitude depois da vida. Eu não estou aqui para herdar o reino da terra, eu vim aqui para aprender a herdar o reino dos céus. Então toda a minha construção é para depois da vida, e ao tomar esta consciência, primeiramente eu me perdoo pelo homem, pela mulher que você foi. Como é que eu consigo me auto-perdoar? Ninguém vai conseguir absolvê-lo das suas culpas com o devido respeito. Você próprio é que deverá se quitar perante o tribunal da consciência. Eu errei há 5 anos, há 10 anos, ou no ano passado, ou ainda ontem, mas hoje eu já não sou mais a pessoa que errou. Nesta mesma obra de Humberto, resgata-se a figura da meretriz de Magdala, porque dizerem que os apóstolos de Jesus eram puros, eram castos. Mesmo Paulo, que não conheceu, se tornou apóstolo depois, optou por uma vida de não casar, de não coabitar, na crença da tradição dele, não é? Para seguir Jesus. Mas ela era um chavascal, retirada dos monturos da prostituição, encontrada com aquele homem nas prédicas à margem do mar da Galileia em Cafarnaum, tocada na alma, ela renasce, e quando ele morre, cheia de saudade, Jerusalém tomada pelo luto da partida no episódio da crucificação, ela enxerga o mesmo mar, a mesma borda onde ele estivera antes pregando, de uma barca, os cabelos rociados pelo vento, mas ele não voltaria mais. Onde estava o seu mestre? O que fazer? O seu grande
exemplo havia expirado numa cruz, e ela ainda com a juventude em flor poderia voltar para o lupanar. Mas não, ela segue na direção das pessoas que se transformaram. E Humberto acredita que quando a matraca de um oficial romano conduzia os leprosos a caminho do Vale dos Imundos em Jerusalém, ela teria optado em seguir junto com eles na manhã e ali permanecido até os dias quase finais da sua jornada. Quando sai do pórtico de entrada, já tomada pela lepra, e parte em direção a Éfeso, onde se encontrava a mãe de Jesus aos cuidados do apóstolo João. Ela gostaria de se encontrar com o vidente da ilha de Patmos. Gostaria de morrer nos braços da mãe de Jesus. Durante o dia, adormecia sob a sombra de um cômodo. À noite, reencetava a jornada para não ter que se submeter ao sol daquela região escaldante. Teria ela chegado a Éfeso nessa conjectura literária? O apóstolo Pedro, por volta dos 70 anos, se encontra em Roma. A igreja de Jesus, as 7 igrejas da Ásia, gostariam de sediar a gestão da igreja formada nas eclésias dos tempos das verdades apostólicas. A igreja de Antioquia, a igreja de Alexandria. Mas não, prezados companheiros, Roma, na dinastia dos Césares, vai caindo no poder econômico ibérico, exatamente ali nas colinas vaticanas, onde Pedro, por volta dos 70, é levado para ser crucificado de cabeça para baixo. Se constrói no flanco de montanha a catedral da igreja romana, que vai suceder a igreja do caminho. E nós atravessaremos na história os séculos da Idade Média, até que chegamos, ainda há alguns anos atrás, ao ponto de Sua Santidade o Papa ter a coragem de pedir 200 perdões à humanidade, do pontificado de João Paulo II, pelos equívocos da Idade Média. É necessário renascer da carne e do espírito, modificar a nossa conduta de comportamento, numa proposta em que eu consiga prever o meu futuro. Eu gostaria de ser um vidente e saber como vai ser o meu futuro. Dar a minha mão para alguém ler? Isto não. Eu gostaria de ir ao oráculo de Delfos, à semelhança da Grécia Antiga, entrar no pórtico de Apolo e alguém dizer como será o meu ano de 2017. Eu peço previsões para alguém que tem o dom de profecia, mas na verdade o meu 2017 será exatamente da forma que eu planejar e levar a efeito. Não existe equação diferente. Eu sonho com um ano novo, dando adeus ao ano velho, mas o ano velho foi tão importante na minha vida, porque é com ele que eu construí quem eu sou hoje. Os erros do passado são adubo da planta do presente. 2017 será aquilo que eu planejar e levar a efeito este sonho. Dizia Victor Hugo: para cada sonho eu deverei ter uma esperança de realização. Neste momento em que eu levo no meu caminho a busca da realização do meu sonho, a profecia vai se consolidar. O planeta Terra não irá se extinguir. Nos últimos 85, 90 anos, ele já teria acabado entre 12 a 13 vezes. A última vez foi naquele 21 de dezembro de 2012, com as previsões dos maias, e nós estamos aqui. O planeta é muito jovem, a não ser que aconteça a explosão de artefatos atômicos do Pentágono, por uma explosão de bomba por ali, em que nós próprios seríamos capazes de destruir a Terra 100 vezes, tornando em pequenos fragmentos, como meteoros. Não há nos observatórios astronômicos nada que indique que este fim de
não seja exatamente o fim do ano que passou para o ano novo que vai chegar. Imagina que Jesus teria que aparecer no juízo final, após a abertura dos selos retomando, e nos dizer que é a hora do julgamento e determinar que todos os mortos se levantassem das sepulturas, no episódio da ressurreição da carne. E eu fico por entender, do programa Opinião de Debate, outros companheiros do espaço ecumênico diziam: o fim do mundo será o dia do julgamento em que os maus irão para o inferno eterno e os bons para o céu. Nós estamos há 2000 anos aguardando a ressurreição de Jesus, e os mortos dormindo nas sepulturas, porque eles têm que estar nas sepulturas para quando Jesus chegar e mudar, que se levantem. O texto é literal e a interpretação tem sido também o setor majoritário do cristianismo. Quer dizer que está todo mundo dormindo 2000 anos. Não tem ninguém no céu nem no inferno. São espaços mitológicos. Criou-se durante a história a figura de um diabolos ou de um satanás, no grego, para colocar um ser que pudesse antepor-se a Deus, e que parece que tem mais força do que Jesus aqui na terra, porque a televisão só mostra Satanás operando. É escândalo, crime, noticiário. Dificilmente você vê a notícia de uma obra social, porque o bem calça sandálias e desaparece pelos guetos, pelas ruas escuras, da solidão dos que servem. Quando na verdade este mito foi criado mais precisamente a partir do século III com o maniqueísmo desse persa Mani. Estruturou-se então essa força, essa dualidade do bem e do mal, dando poder ao Deus do mal para se contrapor ao Deus do bem. Não existe fim, não existe esse combate, e este combate, eu poderia dizer sim, está dentro de mim. Sou eu próprio que trago o meu inferno ou o meu céu. E alguém dizia: mas o céu é um território de consciência. Questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. E como este mesmo Papa que me referi disse que céu e inferno não são territórios geográficos para os romanos, são territórios de consciência, provavelmente houve ou alguma leitura de um Livro dos Espíritos, que é de 1857, onde já estava lá, ou uma conjectura decorrente da própria experiência. Mas onde estará o céu e o inferno para o ano novo? Onde estava o seu céu e o seu inferno para o ano que passou? Não teremos uma geografia, mas teremos um lugar, um locus, onde espíritos que padronizam na mesma frequência de pendores, de vocações, de desejos, de atitudes, irão se omiciar, se encontrar. Vejam que o umbral, ou o Vale dos Suicidas, é um território de primeira esfera, mais próxima à superfície planetária, onde espíritos são congregados, atraídos por uma força natural, pela frequência, e eles passam a habitar no nicho todo criado com a ideoplastia. Eu fico então indagando, quer dizer que as escarpas da estrutura dos penhascos do Vale dos Suicidas é feita pela mente dos habitantes ali? Sim. Ao longo de mais de 5 séculos, espanhóis, portugueses e outros nativos de países de língua portuguesa se encontram naquele lugar, formado como um território do espaço, uma bolha, entre aspas, para abrigar espíritos do mesmo padrão. São eles que são atraídos magneticamente para ali, porque a propulsão mental está naquela ambientação. Assim como nós temos aqueles que são resgatados e vão para uma bolha, entre aspas, espiritual, que nós conhecemos, por exemplo, como o nosso lar. André Luiz sai do umbral, vai para o nosso lar. Também as estruturas da cidade espiritual, que é um nicho, que é um espaço, é criada pela mente dos espíritos que ali habitam. De modo que o julgamento, depois do Apocalipse, vai nos mandar na noite do túmulo para um lugar em que eu encontrarei exatamente de acordo com quem eu sou. Não ganharei asas depois da jornada física.
eu vou entrar do outro lado exatamente como eu sou aqui, prezados irmãos. Não há mágica. Eu gostaria de resolver os meus conflitos, e nós temos muitos conflitos, e à medida que eu resolvo um problema meu, eu venço este episódio, e da próxima vez que o problema voltar, eu estarei preparado para resolver. O cancioneiro popular diz assim: sentimento ilhado, morto e amordaçado, volta a incomodar. Não amordaçar, não recalcar os sentimentos, coisas que eu não gostaria de lembrar, eu deveria lembrar sim, para trazer ao crivo da análise, situações de atrito que eu gostaria que não se repetisse, porque foram traumáticas nos encontros. Eu descubro que deverei analisar, enfrentar, para que da próxima vez eu consiga resolver. Entender definitivamente o verdadeiro sentido da palavra amor na terra. Por que é que eu amo um filho tão intensamente e não consigo amar a parceira afetiva, o par conjugal, como eu amo um filho? É porque o maior amor que nós já conseguimos na escola da terra foi o amor da maternidade, por exemplo, e de carona da maternidade. Eu não consigo amar o meu irmão biológico como eu amo o meu filho. Eu não consigo amar os meus pais como eu amo os meus filhos. Até que eu me torne pai também e saiba qual a intensidade do amor de um pai. Nos encontramos aqui para aprender a amar, aprender a perdoar. Entendemos que as pessoas nos atacam, nos agridem, e que no ano novo isso vai se dar. Mas o outro é um fragmento de mim. Sempre que eu percebo no outro que me atacou, alguém que me incomoda, ou sempre que eu percebo em alguém que está comigo mais próximo, um defeito que eu não tolero nas relações sociais de toda ordem, do lar, do trabalho, é um sinal de que eu tenho um pouco desse defeito do outro que se encontra em mim. É junguiana a frase: ninguém passa por este mundo sem ser vítima das acusações, dos atritos indevidos. É da psicologia, vemos no outro aquilo que somos por dentro. É a projeção da sombra. Atiramos no nosso próximo aquilo que somos e negamos, o que gostaríamos de ser, mas ainda não tivemos oportunidade de realizar. Para terminar, eu gostaria de chamar os companheiros do ideal espírita a lembrarmos que a terra em algum momento nos convidará ao recesso do nosso horto das oliveiras. A nossa passagem pela Úmbria, onde esteve Francisco de Assis, ou a travessia da solidão do exílio, por onde passa Victor Hugo na ilha de Guernsey, buscando nas realidades do infinito os motivos para as grandes reflexões, no recesso do quarto, na prece, nas solidões dos abandonos que a vida nos impõe, e nos espaços de encantamento e alegria, em que eu me dou a reflexões, contemplando o entardecer, o momento do dia em que eu possa refletir sobre o que eu vim fazer aqui, por que eu me encontro aqui, qual é a minha grande finalidade aqui. No centro do cérebro nós temos uma glândula, identificada como pineal, tratada por André Luiz no capítulo 2 da obra Missionários da Luz, uma boa aquisição nesta noite, e que ele chama de epífise. Esta glândula cravejada de cristais da batida nos permite a conexão com o plano espiritual. Um certo espectro magnético faz com que eu capte, por exemplo, uma rede, entre aspas, a Wi-Fi de 500 de 1000 gigabytes. Esta rede poderá me dar conexão com Jesus, que é o satélite planetário provedor desta conexão, como você tem a conexão de rede no seu aparelho com um site, um espaço, um provedor que lhe dá os dados e informações. A partir do minério, a semelhança do minério que forma a estrutura da plataforma de um chip de celular, embora sejam diferentes os minérios. E este campo magnético que eu tenho dentro do cérebro me engata com o plano espiritual, é científico. E nós já temos as doenças espirituais catalogadas pelo Código de Saúde da Medicina. Entendemos definitivamente que a minha mente faz conexão com muitas mentes. A questão 459 do Livro dos Espíritos influi os espíritos em nossos pensamentos e atos muito mais do que imaginais, a ponto que de
ordinário, são eles que vos dirigem. Pensemos que no ano novo eu sou o dirigente da minha mente, mas ela é uma plataforma, a mesma palavra, por onde se manifestam outras mentes. Cabe a mim diferenciá-las para que eu possa tomar boas decisões. Muita paz.